No início de nosso relato, nos deparamos com uma figura que é tanto central quanto misteriosa. Uma mulher revestida pelo esplendor do sol. Essa visão, concedida ao apóstolo João, é uma janela para o que está prestes a acontecer. Um sinal de coisas tanto maravilhosas quanto terríveis que antecedem o fim do mundo e o julgamento incontornável. Esta mulher, gloriosamente descrita em Revelação, Apocalipse 12, versículo 1, está imbuída de um poder celestial. Sua figura é a própria criação adornada, a luz do sol a envolve como um manto de honra, a lua aos seus pés como um pedestal de pureza e uma coroa de 12 estrelas, simbolizando uma realeza divina e a plenitude do povo de Deus. A presença desta mulher no firmamento é um prenúncio, um grande sinal, como é denominado no texto, sinalizando eventos futuros de grande importância. Este sinal no céu não é algo a ser entendido literalmente, mas sim um simbolismo para inspirar entendimento e revelação. Ela é como uma chave que destranca as portas das profecias, preparando-nos para a revelação dos mistérios divinos. A narrativa avança e essa mulher não está em repouso. Ela está prestes a dar à luz. Suas dores de parto são as dores de um mundo à espera da redenção, e o fruto de seu ventre promete ser uma figura de imensa importância. João, com olhos de vidente, percebe que essa mulher é mais do que uma mera representação. Ela é o povo escolhido, Israel, conforme indicado por sonhos e visões passadas, como o sonho de José, onde o sol, a lua e as estrelas se prostram diante dele, prefigurando a honra e preeminência dada a ele e aos 12 patriarcas de Israel. Essas imagens não são meras coincidências, mas fios entrelaçados na grande tapeçaria da história bíblica. A mulher vestida de sol com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas ecoa a visão de José em Gênesis 37, versículo 9, ligando o Antigo e o Novo Testamento em uma continuidade narrativa que reforça a conexão eterna de Deus com seu povo. Os profetas de Israel, como Oséias, pintaram Israel como uma mulher, às vezes como esposa infiel, outras vezes como amada redimida. Em Oséias 2 versículos 19 e 20, Deus fala de betrotar Israel a Ele mesmo, um ato de restauração e amor eterno, e é nesse contexto de amor, promessa e restauração que a figura da mulher em Revelação deve ser compreendida. Agora, a narrativa introduz um novo personagem, um dragão vermelho e temível, uma personificação da adversidade e malícia espiritual, cuja entrada no palco celestial é marcada por ameaça e perigo. Com 7 cabeças coroadas, 10 chifres e uma cauda que varre as estrelas do céu, a imagem é uma da destruição, caos e poder maligno, que busca destruir o fruto da mulher, o herdeiro da promessa. Este dragão é identificado como Satanás, o grande adversário, cujo objetivo é usurpar a autoridade divina e subverter o plano de Deus para a redenção da humanidade. As coroas em suas cabeças representam uma paródia corrupta da verdadeira realeza, enquanto os chifres sugerem uma força brutal, quase intransponível. Entretanto, em meio a essa imagem de desolação e conflito, o propósito divino não é obscurecido. A promessa de vitória e de um reino eterno permanece. A trama se aprofunda à medida que o embate entre a mulher e o dragão se intensifica. O destino do universo parece pendurar na balança, com as forças do mal mobilizadas contra os propósitos de Deus. No entanto, por mais assustador que o dragão pareça, ele não é onipotente, e a esperança nunca é totalmente ofuscada pela sombra de sua presença maligna. O capítulo 12 de Revelação é uma tapeçaria rica e texturizada de simbolismo profético que convida a uma reflexão mais profunda sobre o plano redentor e a soberania de Deus. Cada símbolo, cada personagem, cada evento descrito é uma peça no quebra-cabeça da história divina, oferecendo não apenas uma visão do futuro, mas também uma promessa de que, por fim, o amor e a justiça prevalecerão sobre o mal e o sofrimento. Encerramos este segmento do nosso estudo reconhecendo que as imagens apresentadas neste capítulo de Revelação não são para ser tomadas ao pé da letra,
mas para serem vistas como representações simbólicas de verdades espirituais mais profundas, projetadas para mover o coração e a mente em direção a uma maior compreensão dos mistérios divinos. Continuaremos a explorar esses símbolos e seu significado nas próximas partes deste estudo, sempre lembrando que o objetivo final é a revelação do amor e do plano redentor de Deus para toda a humanidade. Na tapeçaria rica e complexa das Escrituras, há imagens que evocam um mundo além do tangível, mergulhado em símbolos e profecias. O livro de Apocalipse, particularmente no capítulo 12, está entre essas tapeçarias visionárias que têm fascinado e confundido eruditos e leigos através dos séculos. A narrativa desse capítulo não é apenas uma história, é um épico cósmico, repleto de metáforas e significados profundos, onde o céu é o palco e o destino da humanidade está em jogo. No coração deste drama celestial, encontramos 3 personagens principais: uma mulher, uma criança e um dragão. Apocalipse 12, versículos 1 a 4. A mulher, vestida com o sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, está em trabalho de parto, gritando de dor para dar à luz. Este simbolismo é carregado de história e tradição, e muitos interpretam essa figura como representando o povo de Israel, fundamentado na visão de José em Gênesis 37, versículo 9. Assim como José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, a mulher de Apocalipse pode ser vista como uma representação da nação de Israel e das 12 tribos, trazendo à luz o Messias. A criança, por sua vez, é um símbolo poderoso de Cristo, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse 12, versículos 5 e 19, versículo 15. A linguagem usada reflete a promessa messiânica do Antigo Testamento e a autoridade divina de Jesus, reforçando o seu papel não apenas como Salvador, mas como o justo juiz e rei vindouro. O dragão, vermelho como o fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 diademas em suas cabeças, é uma imagem assustadora e poderosa, claramente identificada como Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Apocalipse 12, versículos 3 a 9. A descrição serve para ressaltar o poder e a maldade dessa criatura, um inimigo formidável, cuja rebelião contra Deus trouxe o pecado e a morte ao mundo. A narrativa descreve o dragão esperando vorazmente para devorar a criança ao nascer, refletindo as muitas tentativas ao longo da história de impedir o plano de salvação de Deus, desde o massacre dos inocentes por Herodes, Mateus 2, versículos 16 a 18, até os incessantes ataques de Satanás contra Jesus durante seu ministério terreno. O confronto entre a mulher e o dragão é uma guerra épica que transcende tempo e espaço, um conflito que começou nos céus e se desdobra na terra. O dragão, com sua cauda, arrasta 1/3 das estrelas do céu, simbolizando a queda dos anjos que escolheram seguir sua rebelião. Mas a criança nasce e é arrebatada para Deus, frustrando os planos malévolos do dragão. Esse evento pode ser visto como uma alusão à ascensão de Cristo, que após cumprir sua missão na terra, foi elevado aos céus, fora do alcance do mal. Assim, o capítulo 12 de Apocalipse oferece um vislumbre do drama cósmico que está em andamento desde a fundação do mundo. É uma história de amor e guerra, de promessas e cumprimentos, de esperança e redenção. O drama da mulher, da criança e do dragão é o nosso drama também, pois todos estamos envolvidos nessa luta espiritual que continua até o fim dos tempos. Como as outras mulheres apresentadas no livro do Apocalipse, Jezabel, com suas falsas profecias, Apocalipse 2, versículo 20, e a grande prostituta, embriagando as nações com sua imoralidade, Apocalipse 17, versículo 2. A mulher vestida de sol nos lembra das escolhas que enfrentamos entre a verdade e o engano, entre a fidelidade e a idolatria. Em contraste, a noiva do Cordeiro representa a igreja redimida, preparada para o seu noivo, vestida com as justas obras dos santos, um sinal de esperança e pureza em meio à corrupção. Apocalipse 18, versículos 7 e 8. A mensagem de Apocalipse 12 é, portanto,
uma mensagem de advertência e consolo. Adverte-nos sobre as realidades espirituais que se desdobram além do que os olhos podem ver e consola-nos com a vitória certa de Deus. Ela nos chama a olhar para além das circunstâncias imediatas e a fixar nossos olhos na eternidade, onde o amor de Deus triunfa sobre todas as formas de mal. Na tapeçaria escatológica de Apocalipse, as imagens que se desdobram diante dos olhos do leitor são de uma profundidade teológica e simbolismo poético que desafiam o tempo e a compreensão humana. Ao explorar o capítulo 12, somos apresentados a uma figura feminina envolta em mistério e majestade celestial, um arquétipo carregado de sofrimento e promessa. A mulher mencionada em Apocalipse 12, versículo 1, envolta em sol e coroada com estrelas, não simboliza a igreja, pois em um desígnio divino é Cristo quem dá à igreja a sua vida e não o inverso. Assim, essa mulher misteriosa deve representar Maria ou Israel, as únicas duas entidades que poderiam ser descritas como a mãe do Messias. Com uma análise cuidadosa, é revelado que essa mulher é, de fato, uma personificação de Israel, o povo escolhido do qual nasceria o Salvador. A menção de que o dragão, que é identificado como Satanás, aguarda vorazmente para devorar o filho da mulher, é uma alusão vívida à perseguição implacável que se seguiria ao nascimento de Cristo. Esse dragão, apesar de seus esforços incansáveis para extinguir a luz do Messias, falha em sua missão. Cristo ressuscita dos mortos e ascende ao Pai, um triunfo celestial ecoado em toda a eternidade. No Antigo Testamento, encontramos imagens proféticas similares, como nas palavras de Miqueias 4, versículos 9 e 10, onde as dores de parto da filha de Sião são prenúncios dos sofrimentos de Israel, que apesar de cativo em Babilônia, seria libertado e redimido pelo Senhor. Essa imagem da nação física de Israel, em agonia, mas com a promessa de redenção e nascimento do Messias, é um fio dourado que corre através da tapeçaria profética, culminando na revelação de João. Apocalipse 12, versículos 6 e 7, nos fala sobre o refúgio da mulher no deserto, um lugar preparado por Deus, onde ela seria nutrida por 1.260 dias, ou 42 meses, ou ainda 3 anos e meio. Esses períodos de tempo simbolizam eras de perseguição e tribulação, mas também de proteção divina para a nação espiritual verdadeira, o remanescente fiel de Deus. A narrativa de Apocalipse 12 também corrige uma concepção popular sobre Satanás. Diferente da caricatura medieval, ele é retratado como um ser celestial, caído que até certo ponto tem acesso à presença de Deus, como é descrito no livro de Jó. A batalha nos céus é intensa, com Miguel e seus anjos confrontando o dragão, resultando na expulsão deste e seus seguidores para a terra. Miguel, o grande príncipe angelical que guarda o povo de Deus, é apresentado não só em Apocalipse, mas também em Daniel 12, versículo 1, como um guerreiro celeste que se levanta para defender e finalmente resgatar aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. O diabo, lançado à terra, continua sua guerra contra os santos não pela força, mas pela blasfêmia, como o acusador dos irmãos. Apocalipse 12, versículo 10. A voz no céu proclama então a chegada da salvação e do poder do reino de Deus, um refrão de esperança que ressoa através das eras para todos que resistem à acusação e permanecem firmes na fé. Assim, o capítulo 12 do livro de Apocalipse não é apenas uma história de conflitos cósmicos, é uma tapeçaria rica em símbolos e significados, oferecendo conforto e coragem a todos aqueles que enfrentam perseguições, assegurando-lhes que a vitória final pertence a Deus. A conclusão do capítulo 12 do Apocalipse é como o clímax de uma obra épica, onde as forças celestiais e terrenas se chocam em uma batalha de proporções cósmicas. Aqui, o leitor é levado ao cerne da mensagem de redenção, não apenas narrada, mas vivenciada na tapeçaria intricada das visões de João. É um chamado à resistência, à coragem e à celebração da vitória assegurada, apesar da aparente desordem e perseguição. As palavras finais do capítulo
reverberam como um eco triunfante nos ouvidos dos fiéis. Agora veio a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12, versículo 10. Esse é um anúncio não só de uma vitória futura, mas de um estado presente de redenção para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um lembrete de que, apesar da acusação incessante do acusador, a obra redentora de Cristo na cruz já foi completada, e Satanás não tem mais poder sobre os que são lavados pelo sangue do Cordeiro. A referência à vitória pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, Apocalipse 12, versículo 11, é um convite à reflexão sobre a própria natureza do testemunho cristão. É a proclamação de uma fé que não se apega à vida até a morte, simbolizando uma entrega total a Deus e uma confiança inabalável em sua soberania e plano redentor. A figura da mulher que é perseguida, mas que recebe as duas asas da grande águia para escapar para o deserto, Apocalipse 12, versículo 14, é repleta de simbolismo do Antigo Testamento. Ela lembra o êxodo de Israel do Egito, onde Deus diz: "Vocês viram o que fiz ao Egito, e como vos carreguei em asas de águia, e vos trouxe para mim." Êxodo 19, versículo 4. Aqui, a imagem é tanto de proteção quanto de providência divina, onde mesmo em tempos de perseguição intensa, Deus cuida dos seus. O texto revela que a terra auxiliou a mulher. Apocalipse 12, versículo 16, uma representação de como as forças da criação cooperam no plano divino de salvação, e mesmo os intentos mais violentos do inimigo são frustrados. O dragão então volta sua ira contra os demais descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17, sinalizando um conflito contínuo entre o mal e os que se alinham com a verdade de Cristo. O Apocalipse de João é um livro que não apenas fala de realidades espirituais, mas também toca as emoções humanas mais profundas: esperança, medo, triunfo e a dor da luta. No entanto, a mensagem central é de esperança e vitória. A narrativa encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé, a enfrentar a adversidade com a confiança de que a vitória final já foi assegurada pelo sacrifício do Cordeiro e pela palavra do testemunho de cada crente. Esta tapeçaria de imagens apocalípticas, então, não é apenas um retrato de batalhas celestiais, mas um convite à participação ativa na história redentora de Deus, um convite a se maravilhar e alegrar com a certeza da proteção e do triunfo definitivo do bem sobre o mal. E assim, mesmo diante das maiores tribulações, os crentes podem olhar para o futuro com um senso de alegria e uma curiosidade santificada, ansiando pelo dia em que todas as promessas de Deus se cumprirão em sua plenitude.